Eu queria dizer uma outra coisa para o Lula. Eu estou vendo outro candidato trazer a cultura do medo e do terror e do pânico. Eu, por formação secular, eu sou psicólogo. E eu sei o que o medo produz. O medo paralisa o potencial, neutraliza os sonhos, interrompe a trajetória e faz o homem retroceder. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Lula. Eu observo bem a fala das pessoas. Enquanto eles estão com o império do medo, para neutralizar o potencial dessa nação, você tem dito: eu acredito na capacidade do brasileiro de superar a crise. Enquanto eles, com o império do medo, estão neutralizando os sonhos, e quem não sonha não vai a lugar nenhum, você tem passado os teus sonhos, quer construir uma nação grande, com mais equilíbrio, com mais igualdade, com melhorias. Enquanto eles estão neutralizando o país e vão deixar o maior abacaxi da história desse país, eles vão deixar aí um abacaxi do tamanho do bonde, enquanto eles querem neutralizar a caminhada do povo brasileiro, você tem dito: vamos embora, vamos para frente, nós não vamos retroceder, nós vamos melhorar. Portanto, queridos, é irreversível. Qualquer nação democrática, se um governo está bem, continua lá, mantém ele lá. Tá mal, chega, Zé Fini, já era, não dá mais não, já tiveram a chance. O que está aí é continuação. Abre a tua boca, governe corretamente, faça justiça ao pobre e ao necessitado. A nossa oração é que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe Luiz Inácio Lula da Silva, o próximo presidente do Brasil. Senhores, hoje é dia 4 de janeiro de 2025 e eu assisti a um vídeo do pastor Silas Malafaia, onde ele alega que estão querendo desmoralizar as polícias. Este é o título. O pastor começa falando uma obviedade, que existe gente má em todos os segmentos da sociedade. Porém, entre um servidor público da área de segurança e um servidor público da limpeza urbana, se ambos decidem agir em suas respectivas áreas de atuação às margens da lei, é inegável que a ação do primeiro, do servidor público da área de segurança, será mais danosa. Quanto mais poder um indivíduo tem em mãos, mais danosas serão suas ações espúrias. E no caso de um servidor público da área de segurança, ele tem em mãos, em última instância, o poder legal de vida e morte. E eu concordo com o pastor Silas Malafaia quando ele diz que as forças de segurança pública estaduais são uma espécie de para-raios de todas as mazelas da sociedade. Na sequência, o pastor diz que no momento em que os indivíduos estão sendo vitimados por ações marginais, eles rogam pela presença dos servidores públicos da área de segurança. E aqui eu tenho algumas restrições com a fala do pastor. O pagador de impostos deveria rogar por ter respeitado seu direito fundamental de legítima defesa e de ter os mesmos meios necessários para agir legalmente caso encontrasse alguma situação de perigo. Por melhor que fosse, seria improvável ter-se um servidor público da área de segurança presente em cada esquina. Em algum momento, o indivíduo estará sozinho
e será o único responsável pela proteção da própria vida e da vida de seus familiares. Eu acho perigosa essa afirmação de que devemos confiar nossa segurança e a segurança de nossos familiares única e exclusivamente ao braço armado do Estado. No dia 23 de outubro de 2005, houve um referendo sobre a proibição da comercialização de armas de fogo e munições no Brasil. 63% dos brasileiros votaram favoravelmente ao indivíduo ter o direito de comprar uma arma de fogo, dentro de certas premissas. 63% dos indivíduos votaram contra a proibição da comercialização de munições e armas de fogo no Brasil. E, senhores, o governo Lula simplesmente ignorou a vontade popular e criou uma miríade de embaraços, onde tornou-se improvável que o indivíduo conseguisse uma arma de forma legal. E a bandeira de uma população desarmada, inteiramente dependente do Estado e subjugada aos caprichos de burocratas e políticos, sempre foi defendida pela esquerda brasileira abertamente. O presidente Lula sempre defendeu as coisas que hoje defende, ou seja, um Estado centralizador e expoliador, a regulação de praticamente todos os aspectos da vida do indivíduo, a deturpação do conceito cristão de família, entre outras coisas, que eu creio serem contrárias à fé do pastor Silas Malafaia. Porém, em 2002, o pastor Silas Malafaia apoiou o presidente Lula para ser o presidente do Brasil. Outra coisa para o Lula, eu estou vendo outro candidato trazer a cultura do medo e do terror e do pânico. Eu, por formação secular, eu sou psicólogo e eu sei o que o medo produz. O medo paralisa o potencial, neutraliza os sonhos, interrompe a trajetória e faz o homem retroceder. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Lula. Eu observo bem a fala das pessoas. Enquanto eles estão com o império do medo, para neutralizar o potencial dessa nação, você tem dito: eu acredito na capacidade do brasileiro de superar a crise. Enquanto eles, com o império do medo, estão neutralizando os sonhos, e quem não sonha não vai a lugar nenhum, você tem passado os teus sonhos, quer construir uma nação grande, com mais equilíbrio, com mais igualdade, com melhorias. Enquanto eles estão neutralizando o país e vão deixar o maior abacaxi da história desse país, eles vão deixar aí um abacaxi do tamanho do bonde, enquanto eles querem neutralizar a caminhada do povo brasileiro, você tem dito: vamos embora, vamos para frente, nós não vamos retroceder, nós vamos melhorar. Portanto, queridos, é irreversível qualquer nação democrática. Se um governo está bem, continua lá, mantém ele lá. Tá mal, chega, Zé Fini, já era, não dá mais não, já tiveram a chance. O que está aí é continuação. Abre a tua boca, governe corretamente, faça justiça ao pobre e ao necessitado. A nossa oração é que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe Luiz Inácio Lula da Silva, o próximo presidente do Brasil. Ora, senhores, o presidente Lula e a esquerda brasileira sempre disseram abertamente o que vislumbravam fazer com o Brasil. Podem acusar a esquerda brasileira de muitas coisas, porém, ela nunca mentiu em seus propósitos e nunca fingiu ser defensora das liberdades individuais. Logo,
sendo o pastor Silas Malafaia um homem que tem a sabedoria concedida pelo Espírito Santo, como pôde, em 2002, apoiar o senhor Luiz Inácio Lula da Silva para presidente contra o senhor José Serra no segundo turno? Bem, senhores, uma população alienada, políticos questionáveis em suas ações públicas, uma burocracia cara, ineficaz, muitas vezes corrupta e arrogante com a população que paga seus salários, uma miríade de leis que geram externalidades indesejadas ao todo da sociedade e uma elite intelectual guiada por seus interesses e pouco afeita aos valores da liberdade com responsabilidade. Geraram uma sociedade em tamanho estado de entropia que hoje, a depender da situação em que o indivíduo se encontre, pouca efetividade haverá em um indivíduo ter uma arma de fogo curta. É fácil exemplificar. Um indivíduo pobre, aqui do Rio de Janeiro, que reside em uma área de risco ou próximo dela, adquire uma arma de fogo de forma legal. A arma de fogo deverá ser usada na salvaguarda de sua própria vida e da vida de seus familiares. Porém, se tal indivíduo usar tal arma contra a marginalidade local, logo se verá cercado por diversos indivíduos marginais fortemente armados. O que poderá fazer? Se fizer uso de tal arma de fogo legal contra um servidor público que esteja agindo às margens da lei, logo será vitimado pelo Estado. Ou seja, a nata intelectual que tem influência, lá em 2002, agiu para colocar o presidente Lula no poder. E as consequências disso nós estamos sentindo até hoje. Logo, se o indivíduo tem de clamar pelo braço armado do Estado para defendê-lo, e muitas vezes tal indivíduo é vitimado pelo próprio braço armado do Estado, se tal indivíduo não tem respeitado o seu direito de legítima defesa, de propriedade, de poder sobre os próprios filhos, tudo isso foi plantado lá atrás, com o apoio de formadores de opinião iguais ao pastor Silas Malafaia. Então, senhores, é legítimo que os servidores públicos da área de segurança tenham o monopólio da violência. É legítimo que possam atuar legalmente contra a marginalidade. Porém, é mais legítimo que o indivíduo tenha garantido o seu direito natural de legítima defesa. E tal direito foi retirado de todos nós pela esquerda brasileira, que, prima facie, foi apoiada pelo pastor Silas Malafaia. Pense comigo, no cenário de 2002, de forma anacrônica. Os senhores têm de escolher entre Lula e Serra. Só tem estas opções. Quem escolheriam hoje? Pelo visto, faltou ao pastor Silas Malafaia a sabedoria concedida pelo Espírito Santo. Bem, na sequência o pastor menciona o fato de o Rio de Janeiro não ser a cidade, tampouco o estado, mais violenta do Brasil. E sim, ele está correto. As cidades do Nordeste são bem mais violentas que o Rio de Janeiro. Basta consultar o Anuário de Segurança Pública. E, para a nossa sorte, a marginalidade, em boa parte do Brasil, é burra. Se houvesse no Rio de Janeiro, da mesma forma que existe em São Paulo, uma união de facções, senhores, o crime seria o Estado. E a depender da localidade em que o indivíduo se encontre, me questiono se já não é. E o pastor cita a favelização do Rio de Janeiro. E, óbvio, isto é fruto da miséria pecuniária, moral e cognitiva de um povo. Porém, basta olharmos para o passado e veremos que uma das principais características dos governos de esquerda é a democratização da miséria. Então,
por que o pastor Silas Malafaia, em 2002, apoiou um governo de esquerda como o do presidente Lula, já ciente das mazelas que a ideologia marxista, o fabianismo, o coletivismo trazem consigo. O pastor faz também uma ótima observação sobre as linhas geodésicas que formam nossas fronteiras com 10 países da América do Sul. Uma imensidão de lugares por onde entram tudo quanto é tipo de coisas em nosso país. Cita com propriedade a impossibilidade de ter-se um servidor público da área de segurança em cada metro quadrado de nossas fronteiras. Porém, vale lembrarmos que a importação de substâncias ilícitas e armas ilegais requer uma logística absurda, desde o seu local de produção até o seu destino final. E, como eu sempre digo, para que o crime organizado tenha êxito, ele deve contar com colaboradores dentro das estruturas do Estado e com uma grande demanda pelos produtos que fornece. E pelo êxito que o crime organizado tem no Brasil, ou tais criminosos estão contando com muito auxílio informal estatal, ou todos os marginais são gênios da logística e das finanças. E eu torno a lembrar aos senhores, qual ideologia política defende um Estado cada vez maior e mais interventor nas liberdades individuais? Ou seja, quanto maior o Estado, maior a probabilidade de haver em seu meio servidores públicos corrompidos. E, para meu espanto, o pastor Silas Malafaia compara o número de policiais federais do Brasil com o da Argentina. Ou seja, o pastor está sinalizando que o Estado deve ter mais servidores públicos da área de segurança. Está defendendo aumentar o braço armado do Estado. Mas, misteriosamente, o pastor Silas Malafaia não fala que seria desejável contratar-se os futuros servidores públicos sem dar-lhes o privilégio da estabilidade. E, dando prosseguimento, o pastor menciona a proibição pretérita que foi imposta pelo STF às forças estaduais de segurança pública do Rio de Janeiro de realizarem incursões nas favelas do Rio de Janeiro. E eu já estou na casa do meio século de vida. E desde que me entendo por gente, vejo notícias de conflitos entre marginais e servidores públicos da área de segurança. Na minha infância, havia destaque nas mídias para favelas como o Morro do Juramento, cantada em versos e prosa pelo saudoso Bezerra da Silva. E ao longo da vida, percebi que servidores públicos da área de segurança, muitas vezes ao custo da própria vida, enxugam gelo. Entram em comunidades, destronam o marginal do momento e no dia seguinte, novos marginais estão no poder. Percebi, já há muito tempo, que existe uma relação espúria, imoral e muitas vezes inconfessável entre o Estado e seus mais diversos braços e o que se chama de crime organizado. Ou seja, para o bom servidor público da área de segurança, o trabalho de preservação das liberdades e propriedades é um trabalho de Sísifo, que pode lhe custar a vida. Senhores, embora limitados pecuniária e cognitivamente, a maioria dos indivíduos são bons. Querem apenas viver, existir, sem grandes ambições e satisfazem-se com a suficiência. A maioria dos indivíduos desconhece a miríade de leis existentes. Porém, cumprem as leis de maneira instintiva, naturalmente. Eu creio verdadeiramente que os indivíduos são, em sua maioria, bons e que acabam sendo moídos
pela vida durante este ato entre o nascimento e a morte que chamamos de vida. E creio igualmente que alguns indivíduos gostam de fazer o mal. São praticamente irrecuperáveis. Logo, bom seria que começasse no Brasil uma cultura de responsabilidade, onde gradualmente fosse retirada do povo esta mentalidade de dependência integral do Estado. Em relação aos entorpecentes, já fiz um vídeo aqui no canal onde deixo clara minha posição. Lembro sempre da Emenda 18 dos Estados Unidos, origem da famosa Lei Seca de 1920. De 1920 a 1933, a Lei Seca proibiu nos Estados Unidos o consumo de bebidas alcoólicas. E claro, como havia uma demanda por tal produto, grupos marginais, associados ao Estado, encarregaram-se de suprir a demanda popular. E o que aconteceu foi o fortalecimento do crime organizado, o aumento da corrupção estatal e a perda de muitas vidas de servidores públicos da área de segurança que lutavam para fazer valer a lei. Caso os senhores desejem se aprofundar sobre o ato de o Estado controlar as demandas de consumo da sociedade, peço que leiam o livro Ação Humana, que eu já mostrei aqui no canal, página 832 em diante. E aqui no Brasil, temos uma proibição da fabricação, distribuição e consumo de entorpecentes que, na realidade, é mera fantasia. Custos bilionários anualmente com a segurança pública, corrupção estatal e, o pior de tudo, vidas de servidores públicos da área de segurança, a maioria jovens, vidas de gente inocente sendo ceifadas em nome de uma guerra que não pode ser vencida. Se os pais tivessem responsabilidade plena com seus filhos e não transferissem tal responsabilidade para o todo social, se os indivíduos fossem responsabilizados por suas ações ilícitas, se custeassem os próprios vícios e arcassem com seus ônus e bônus, se o todo da sociedade pudesse, dentro de rígidas premissas, ter o direito legítimo de autodefesa, a tal proibição de certas substâncias seria desnecessária. Porém, volto a dizer que os indivíduos estão tão acostumados a querer determinar o certo e o errado dos demais que clamam por mais intervenção estatal. Eu não tenho o desejo de ter uma arma. Nunca peguei uma arma. Porém, defendo que a todos os indivíduos seja facultado o direito de adquirir, dentro de rígidas premissas, sem embaraço estatal, uma arma de fogo. Eu nunca consumi nenhuma substância que ofuscasse a minha razão, nem mesmo as lícitas. Porém, defendo que o indivíduo possa fazer o que bem entender com a própria vida, desde que não me gere externalidades indesejadas. A liberdade, tão desejada, sempre vem acompanhada de ônus e bônus. Bem, o pastor Silas Malafaia alega haver um jogo para denegrir a imagem do governador de São Paulo. E eu concordo com tal afirmação. Se o foco fosse os atos ilícitos das forças de segurança pública, a criminalidade e a letalidade policial, o estado da Bahia, capitaneado há décadas pelo PT, não sairia da mídia. Porém, como o governador Tarcísio é um potencial nome ligado à direita para as eleições de 2026, é óbvio que estão fazendo de tudo para desmoralizá-lo. Porém, eu observo mais uma vez que o grande erro da direita brasileira, que ainda está em formação, sempre digo isso,
é a ausência de conhecimentos básicos sobre as teorias liberal e conservadora. Os senhores vão entender. Há pouco tempo, o governador de São Paulo dizia-se contrário ao uso de câmeras corporais por servidores públicos da área de segurança. E boa parcela dos indivíduos que se diziam de direita passaram a defender a posição do governador Tarcísio. Porém, o governador veio a público e disse ter mudado de opinião e passou a ser favorável ao uso de câmeras corporais por servidores públicos da área de segurança. Eu já falei sobre tal tema aqui no canal e sempre fui favorável a que servidores públicos da área de segurança usem câmeras corporais. Caso os senhores desejem entender meu posicionamento, o vídeo está disponível, é só procurar. Mas por que eu sempre mantive um posicionamento contrário ao que defendia a maioria dos indivíduos de direita? Porque eu aprendi a pensar por mim mesmo. Busquei ler alguns livros que prescrevem o núcleo duro do liberalismo austríaco, que é o que eu defendo aqui neste canal. E dentro da ideologia liberal austríaca, prega-se a minarquia, a constante vigilância dos indivíduos pagadores de impostos sobre o Estado e, principalmente, liberdade de ação negativa para os indivíduos, sem que, com isto, gere-se externalidades indesejadas aos demais. Logo, quando eu percebi que o governador Tarcísio estava defendendo dar mais autonomia para o braço armado de São Paulo, eu fui contra. E, para minha surpresa, o tempo mostrou que eu estava certo em apegar-me ao núcleo duro da escola austríaca: ação, tempo e conhecimento. Peguem o livro Ação Humana, do Mises, e entenderão o quanto o tripé ação, tempo e conhecimento é contrário ao pensamento coletivista marxista. Por fim, o pastor Silas Malafaia fala sobre a tal audiência de custódia, que infelizmente não foi de fato um direito concedido aos presos do 8 de janeiro. Senhores, a noção de direitos humanos é deturpada pela esquerda brasileira. De forma bem resumida, direitos humanos, direitos universais, são uma ferramenta legal para limitar os poderes do Estado sobre o indivíduo. Da mesma maneira que os legisladores ordinários não podem criar leis que contrariem os princípios constitucionais do artigo 37 da Constituição de 1988, legalidade, impessoalidade, moralidade, propaganda e eficiência, o Estado não pode agir contra um indivíduo desrespeitando seus direitos fundamentais. Mas aqui começa o problema. A esquerda deturpa os princípios constitucionais, da mesma forma que deturpa o conceito de direitos fundamentais. E, simultaneamente, cria leis que embaraçam as liberdades individuais, vide o que já citei sobre o Estatuto do Desarmamento. Logo, o problema não é a ferramenta, é o uso que se faz dela, é quem usa. A audiência de custódia não é o problema. O problema é ela ser instrumentalizada para favorecer certos indivíduos que não deveriam ser favorecidos. Prima facie, o problema é a ideologia marxista, que permeia o deôntico. E o deôntico nada mais é do que dever, permissão e proibição. Aqui no canal, os senhores podem assistir a um vídeo onde mostramos, o Guilherme e eu, um caso de uma dupla de criminosos que assaltou 5 vezes a mesma casa. Tais criminosos foram presos pelos servidores públicos da segurança do Rio de Janeiro e liberados legalmente em seguida. E voltaram na tal casa lá que furtaram 5 vezes e furtaram novamente. Enfim, senhores,
Busquem ler os clássicos do liberalismo e do conservadorismo. Lembrem-se dos presos do 8 de janeiro que, iludidos, foram pedir auxílio ao Estado contra o Estado. Muitos deles nutriam uma profunda admiração por servidores públicos da área de segurança. E eu não vejo nada de errado nisto. Eu mesmo sou um grande admirador dos servidores públicos do Corpo de Bombeiros e da limpeza urbana, aqui no Rio, chamada de Conlurb. Porém, eu jamais defenderei que eles tenham mais poder sobre a minha vida. Jamais depositarei minhas esperanças de ter mais liberdade de ação negativa em tais servidores públicos. Enfim, o vídeo ficou longo e peço que os senhores assistam ao vídeo que mencionei do pastor Silas Malafaia e que leiam os comentários de tal vídeo. Senhores, quem está deturpando a imagem das forças de segurança pública, infelizmente, são as forças de segurança pública. São os indivíduos que a compõem. Desejo a todos um excelente final de semana. Agradeço a atenção de cada um dos senhores e aos mais jovens eu digo, aproveitem a presença de seus pais. Honrem seus pais. Um grande abraço a todos.